caminhando para 500 mil de mortos pela Covid no genocídio. E bandos se unem para tentar trazer a Copa América para o Brasil em meio à pandemia. Se isso for confirmado, são 10 seleções, dirigentes, comissões técnicas, jornalistas, estima-se ao menos 2.000 pessoas vindas do estrangeiro e desembarcando no Brasil. Para tantos e tudo que cercaria o torneio, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, distribuirá 5.000 vacinas para cada confederação. A Colômbia, em meio à crise e convulsão social, desistiu de ser a sede, e a Argentina desistiu porque a Covid mata. O presidente Bolsonaro, um genocida perverso que se diz imorrível, não se importa, não se incomoda com a morte alheia. E por isso, entre outros, ouviu a médica Nisi Yamaguchi, que nesta terça-feira na CPI enrolou, dissimulou, tergiversou, delirou. Assusta saber que essa pessoa foi conselheira da presidência e do Ministério da Saúde em uma pandemia. Por conta desse depoimento, entendemos a dimensão da tragédia que o Brasil vive e morre. E em meio a tudo isso, Bolsonaro faz uma aliança com a Confederação Sul-Americana de Futebol, de história marcada pela corrupção, e com a CBF, outra confederação com sua história atolada na corrupção. Não por acaso a da camiseta amarela, que já brilhou tanto nos gramados, mas camiseta que nos últimos anos desavisados, otários ou corruptos usam em manifestações para protestar, vejam só, contra a corrupção. Manifestações de tantos dos mesmos que pedem ditadura militar, apoiam um genocida e se calam diante das milícias e dos milicianos, enquanto se dizem gente de bem. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas em todo o país no último sábado para protestar contra Bolsonaro e para pedir vacinas. Editores e opinionistas de quase toda a mídia televisiva e de papel parece que não souberam, não ficaram sabendo que teríamos manifestações, que tivemos manifestações. Lewis Hamilton, o supercampeão de Fórmula 1, foi mais ligeiro, mais rápido do que a midona verde e amarela, que só acordou depois de vasta pancadaria nas redes sociais cobrando: cadê as manifestações? Por que isso? Porque assim, por conta de um velho hábito, o de esconder ou trabalhar os fatos em busca de moldar o futuro. Essa gente, incluindo recém-convertidos e recém-convertidas, é uma das causas fundamentais para a consequência Bolsonaro. Discutiu-se e discutíveis as aglomerações, mesmo com a prática oposta às manifestações dos que são contra o isolamento social, contra o uso de máscaras e contra a vacinação. As manifestações do sábado buscaram claramente, visivelmente, o isolamento, embora nem sempre conseguindo evitar aglomerações. Com o uso de máscara, com riscos e uma justificativa, nada pode ser pior do que Bolsonaro. E foram às ruas exatamente porque Bolsonaro negou o tempo todo a vacinação, o isolamento social, o uso de máscaras. As respostas do presidente nesta segunda deram razões aos que foram às ruas em todos os estados e no Distrito Federal. Respostas: o habitual fraseado de um fascista mentiroso citando a maconha como algo presente nas manifestações e trazer a Copa América para o Brasil. Sempre buscando criar fatos que escondam a realidade. E com o vice Mourão, general, apoiando esse torneio da morte. Bolsonaro era um tenente tornado capitão ao ser posto na reserva. Na real, por baixo do pano foi expulso, mas posto para fora sem punição
apesar da ameaça de explodir bombas na adutora do Rio Gandu e em quartéis durante uma campanha salarial de militares em 1987. Um mal militar na definição do ex-presidente, ex-ditador Ernesto Geisel. Ambicioso em relação a dinheiro e mentiu para o exército, disse o general Leônidas Pires Gonçalves, que à época era o ministro do Exército. Disse isso em conversa quando já estava aposentado no Rio de Janeiro. Disse a mim e ao fotógrafo Marcelo Monteiro. Bolsonaro, presidente, está arrastando o exército para exposição e desmoralização pública. Pazuello, general na ativa, ex-ministro da Saúde, mentiu na CPI do genocídio. E dias depois, ao lado de Bolsonaro, subiu num palanque e discursou numa manifestação política no Rio de Janeiro. E assim rasgou o regimento militar, que veta manifestação e participação política de quem está na ativa. O alto comando do Exército, composto por 17 generais, incluído o comandante, queria uma punição rapidamente. General, o vice Mourão, fez até uma previsão no dia seguinte, na segunda seguinte, à motomanifestação da extrema-direita. E aí as punições vão de advertência até a prisão. Ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. E dias depois, semana passada, repetiria. A regra tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das forças, porque assim como tem gente que é simpática ao governo, tem gente que não é, né? O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, quer a punição. Bolsonaro não quer, isso vem se arrastando e fomentando uma crise militar. Neste caso, cabem 30 dias de prisão num quartel para Pazuello, advertência verbal ou por escrito. Pazuello entregou sua defesa na última quinta-feira, dia 27. Alegou honra pessoal. Disse que a manifestação não foi política e que lá esteve, por ser o presidente, o comandante em chefe das Forças Armadas. Essa resposta é um deboche, desmoralizante para o Exército e para as Forças Armadas de maneira geral. Aos olhos de qualquer um que tenha como saber o mínimo das coisas, joga na lata de lixo as tão faladas hierarquia e disciplina militares. A propósito, nesta terça-feira, Bolsonaro nomeou Pazuello, general na ativa, para um novo cargo no governo, agora na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O ex-ministro da Saúde se torna agora um estrategista com salário de R$ 16.900 por mês. Bolsonaro blinda Pazuello para blindar a si mesmo. O Exército tem até o final desta semana para definir qual será a punição a Pazuello, ou se não haverá punição, como quer Bolsonaro. São os dilemas da caserna. O Palácio do Planalto está ocupado por militares. No governo, no Estado, mais de 6.000 militares empregados. É a desmoralização do famoso acabou a mamata. Com Bolsonaro ganhar um plano de carreira e um regime especial na Previdência. À sombra ou escancarando, como tantas vezes na história republicana, a tutela militar. As benesses já ganharam, começam a pagar os custos da triste aventura de levar Bolsonaro e os seus para o poder, para a presidência da República. Na revista Piauí, Ana Clara Costa publica Militares Insaciáveis. Portaria do Ministério da Economia, em plena pandemia, abriu cofres para 1.000 servidores do governo. A partir deste maio, em especial para o presidente Bolsonaro, seu vice Mourão e pelo menos 3 ministros militares, que passam a receber salários acima do teto constitucional de R$ 39.200.
O general Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, somando a aposentadoria como militar, deve receber mais de R$60 mil por mês. Tudo na cara dura, e os desavisados, os otários, ou, coisa pior, ainda a defender outra ditadura militar. Bolsonaro joga o seu jogo, busca tensionar e dividir o exército, aposta numa base militar para chamar de sua. No comando da Força Nacional de Segurança Pública, enfiou Antônio Aginaldo de Oliveira, coronel da Polícia Militar do Ceará e marido da deputada Carla Zambelli. Aginaldo claramente apoiou aquele motim da PM no Ceará. Zambelli preside a Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados. Zambelli quer as PMs estaduais no Sistema Nacional do Meio Ambiente e atuando como polícia ambiental. Vejamos as conexões. A 29 de abril, via uma portaria, Bolsonaro escalou Aginaldo e a Força Nacional para atuar na Amazônia por 260 dias. Até antevésperas da eleição presidencial de 2022. Zambelli disse ter o maior prazer em engraxar as botas do marido. Eu prefiro ter que engraxar botas dos militares, como meu marido, por exemplo, é militar, engraxo com muito orgulho a bota dele para ele poder ir trabalhar. Bem, é uma questão de escolha e de aptidão, mas é muito mais do que isso, essa armação da Força Nacional como PMs, como polícia no meio ambiente. Tornando as PMs estaduais uma força espalhada pelo país, Bolsonaro terá, como quer Zambelli, um exército particular. Acrescente-se a isso civis sendo armados. Que o Supremo Tribunal Federal, que está com o caso, enterre de vez essa corrida armamentista paramilitar. Lembremos, a partir do meio do ano, Marco Aurélio Mello se aposenta no Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro está ameaçando com alguém terrivelmente evangélico, seja lá o que isso for, mas não é difícil imaginar. E Bolsonaro nomeou em abril um novo secretário da Comunicação Social da Presidência da República. O coronel da Polícia Militar, André de Souza Costa, ex-comandante da Academia da PM em Brasília. Amigo e contemporâneo de Jorge Oliveira, major reformado da mesma PM de Brasília. Jorge Oliveira, posto no Tribunal de Contas da União por Bolsonaro. Jorge Oliveira, que Bolsonaro pretendeu tornar ministro da Justiça depois de Moro, é amigo muito próximo dos filhos do presidente. Nada nessas conexões e articulações é obra do acaso. Comandantes do Exército trabalharam para levar Bolsonaro e militares de volta ao poder. Por ação ou omissão, foram e são cúmplices na caminhada de Bolsonaro e dos seus até a presidência da República. Recordemos os gestos, os tweets do general Vilas Boas, então comandante do Exército, pressionando o Supremo Tribunal para impedir a candidatura de Lula em 2018. Agora, fiel a si mesmo, Bolsonaro segue desmoralizando militares, um a um. Ao mesmo tempo, age em busca de uma força militar para chamar de o meu exército. Exemplares desse seu exército assistimos atuando na manifestação no Recife e Brasil afora nos últimos dias. Boa noite. E aí, Arquidones? Boa tarde. É o exército do Bolsonaro, fascistas no cotidiano. Mais até, 234 intelectuais judeus assinaram uma carta intitulada "É preciso chamar as coisas pelo nome" e afirmaram: o governo Bolsonaro tem fortes inclinações
nazistas e fascistas. Prestemos bem atenção, são judeus apontando as óbvias inclinações para o nazifascismo. A pandemia não favorece, até aqui tem sido um impeditivo, mas existe uma vacina a caminho.